Olha só, ainda dentro de leis orçamentárias, o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora cada uma das leis, PPA, LDO e LOA, em termos de conceitos e características. Olha só. O primeiro deles é o nosso amigo chamado de Plano Plurianual. Tá? O Plano Plurianual, que nós conhecemos com o nome de quê? Inclusive, tá? Com o nome de PPA, que é a abreviação, certo? Então, o nosso amigo chamado de Plano Plurianual, o primeiro deles, que é o Plano Plurianual, ele tem um conceito genérico. O PPA, lembra, ele é o quê? Ele é um plano, porque ele é resultado de planejamento, tá? Então, ele é um plano de ampliação, certo? De ampliação dos serviços. É um plano de ampliação de serviços, que ele é o quê? Ele é ordenado, classificado e sistematizado de acordo com os graus de prioridade, tá? Então, desse conceito genérico que nós estamos vendo aqui, alguns pontos são importantes. Primeiro, ele é um plano de ampliação, certo? Se ele é um plano de ampliação, ele não se limita ao quê? A manutenção do serviço, despesas com manutenção. Ele está preocupado com novas despesas, novos projetos, novos programas que vão o quê? Ampliar os serviços ofertados. Agora, esse plano, ele é feito como? Ele é ordem, ele segue uma ordem, ele é classificado as despesas, de que natureza que são, as despesas e receita, e sistematizado de acordo com o quê? Com os graus de prioridade. Na verdade, o PPA, no fundo, o que ele é? O PPA é o plano de governo, ou seja, o que o governo pretende alcançar, certo? Então, o que acontece? Preste atenção. Esse plano plurianual, nós temos um outro conceito que às vezes cai em prova e que é relevante a gente ter a compreensão sobre isso. Que compreensão? É o seguinte, olha, o plano plurianual, ele é o quê? Ele é uma lei, tá? Lei, não se esqueça do tipo o quê? Ordinária, tá? Então ele é uma lei ordinária que estabelece de forma regionalizada o que ele estabelece? As diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para as
despesas de capital, tá? Depois a gente vai entender isso, mas só para você já saber, essas despesas de capital são justamente para melhoria e ampliação do serviço. E ampliação dos serviços, tá? Para as despesas de capital e para as de caráter continuado. O que seriam despesas de caráter continuado? Conceitualmente, uma despesa de caráter continuado é que ela tem exercício para mais de ela tem necessidade de ser para mais de 2 anos, tá? Então, por exemplo, gasto de pessoal. Quando você contrata um servidor público, esse servidor público não vai passar apenas aquele exercício. Então, é uma despesa, a despesa com o pessoal é uma despesa de caráter contínuo, de caráter continuado, não se encerra no final do exercício. Professor, mas você não disse que o orçamento, ele tem que estar, o exercício financeiro corresponde ao ano civil no Brasil? Sim, mas eu não disse nada disso. Primeiro, que nós estamos falando agora do orçamento. Não, a gente está falando do plano plurianual. O plano plurianual define, certo? Despesas para caráter continuado. É por isso que a LDO e a LOA têm que estar o quê? Tem que estar subordinadas ao PPA. Então, quando, por exemplo, você tem uma despesa nova com pessoal no orçamento, obviamente ela já foi prevista aonde? No PPA, tá? Então, olha só, o plano plurianual é um plano de quê? Ampliação, tá? Então, ele não é simplesmente para manter como está. Ele, o que mais? É um plano de ampliação dos serviços, o quê? Dos serviços ordenado, classificado e sistematizado de acordo com os graus de quê? De prioridade. Agora, além disso, é uma lei que estabelece de forma o quê? Regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e para as que são de quê? E para as de caráter continuado. Olha só. Até aqui parece simples, mas uma prova de concurso ela não está lá com o objetivo de simplificar a vida de ninguém. Então qual é o problema disso aqui na hora de um concurso? Um só. Você está vendo aqui a palavra diretrizes? Qual o problema disso? Um só. Você tem uma outra lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Opa! Então qual é o perigo disso? Eles te darem esse conceito, aí quando você olha a diretriz, você acaba achando que é o quê? A LDO. E é claro que o concurso está pronto para fazer você errar. Então ele vai falar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes. Aí o cara, porra, beleza, tá certinho. Não. Então vamos ver como diferenciar o PPA da LDO por causa dessa palavrinha diretriz. Primeiro, se tiver escrito que é de forma regionalizada, isso não é conceito de quê? De LDO, isso é conceito de PPA. Outra, ele é direcionado para despesa de capital. Cuidado, porque tanto ele como a LDO vão ter essa mesma fala. São para despesas de caráter ou despesas de capital, tá? Então, ó, tem 2 pontos para confundir. Tanto o PPA como a LDO estabelecem diretrizes e tanto o PPA como a LDO estabelecem o quê? Despesas de capital. Agora, se aparecer o termo caráter continuado, isso é característica apenas de quem? Do PPA. Tá certo? Não é, isso não aparece em LDO, tá? Essa concepção de dizer que é uma lei direcionada para despesas de caráter continuado. Tá? Despesa de capital você vai encontrar tanto no PPA como na LDO. Agora, o termo que? Caráter continuado e o termo forma regionalizada só são características exclusivas de quem? Do PPA. Agora, além disso, tá?
Nós temos dois conceitos. É um plano de ampliação, isso é importante, que é sistematizado de acordo com os graus de quê? Prioridade. Então, isso é perigoso também, porque quando você pega a prioridade, você pode se lembrar do conceito que a gente falou, para entender melhor, que a LDO pegava os objetivos que estavam no PPA e priorizava. Aqui vai estar escrito em graus de prioridade, o que é mais importante ser resolvido. Lembra, a LDO, na verdade, é um espelho de um ano do que será feito dos 4 anos. Então, cada ano a LDO vai falando uma parte do PPA, só isso, tá? Então, existe o quê? Existe uma coisa que é incomum cair em prova, mas nós estamos sempre preparados para as surpresas. São os princípios, certo? Que regem o nosso amigo chamado PPA, tá? Então, olha só, existem 6 princípiozinhos que a gente não pode esquecer sobre o nosso amigo chamado PPA. Primeiro princípio que o PPA tem que seguir, primeiro, é que ele faz o quê? Identificação clara dos objetivos, tá? Então, ele tem que ficar claro quais são os objetivos daquele governante. Segunda característica, segundo princípio que ele tem que seguir. Ele é uma integração entre planejamento e orçamento. Tá? O que quer dizer isso? Você lembra que o PPA ele é um plano. Então ele é feito de quê? Ele é baseado em quê? No fundamento de planejamento. Então nós vamos definir objetivos a curto e médio prazo. Isso é definido aonde? No PPA. Então o que acontece? O PPA ele tem que integrar esses novos objetivos ao orçamento. Até mesmo porque o orçamento é a LOA. E a LOA tem que subordinar-se a quem? Ao plano plurianual. Terceiro princípio relevante para nós, certo? Ele é uma garantia, tá? De transparência. Como assim, professor? Não entendi nada agora. Ó, transparente é uma coisa que fica o quê? Ela fica clara, ela fica o quê? De fácil compreensão, ela é dado conhecimento dela. Então, o PPA, ele garante mostrar qual é a verdadeira intenção de quem? Do governante, certo? E possibilitar aí que a sociedade faça o chamado controle social. Vai lá. Depois disso, o quarto princípio que rege promoção de gestão empreendedora. Pô, pessoal, agora lascou tudo. Não faço a menor ideia do que seja isso. Você sabe o que é uma administração empreendedora? Você sabe o que é um empreendedor? O empreendedor é o cara que não fica muito preocupado em executar. Ele está mais preocupado em quê? Em gerir esse negócio. Ou seja, ele dá a possibilidade, como a gente viu na função do orçamento, chamada função distributiva. Então, ele dá a possibilidade de utilizar o quê? Utilizar os recursos da iniciativa privada. Então, o PPA, ele já tem que estimular justamente as parcerias. Então, ele tem que promover uma gestão empreendedora. Por isso que ele é voltado para a ampliação. É coisa nova. Empreendedor não é aquele cara que fica no marasmo do passado. É o cara que vai para frente. Próxima característica disso, tá? Próximo princípio do PPA. Qual é? Ações organizadas em programas.
programas, tá? Na verdade, eu falei 6, mas são 5, ó. Então, vamos lá. Identificação clara dos objetivos, ela tem que deixar bem claro, tá aqui, ó, próprio conceito. Então, ele vai definir o quê? Justamente os objetivos, diretrizes e metas. Isso tem que estar de forma clara, ou seja, quem olhar tem que conseguir enxergar. Quando ele faz isso, identifica de forma clara, ele já vai garantir o quê? Uma transparência do governo, ou seja, do que o governo, a administração pública vai fazer. Agora, para isso ele tem que pegar o que ele fez, os planos que ele construiu e possibilitar que isso seja executado. Ou seja, ele tem que conseguir fazer uma integração entre planejamento e orçamento. Mas isso é óbvio, a LOA tem que estar subordinado ao PPA. Não pode falar objetivos que não constem o quê? No PPA, tá? Agora, além disso, promoção de gestão o quê? Empreendedora. Empreendedora é o cara que, ao invés de ficar gastando tempo fazendo parte operacional ou de execução, ele possibilita que o outro faça e está direcionado para quê? Para a ampliação do serviço. Ações organizadas em o quê? Em programas. Olha, preste atenção. Com todas essas características, esses princípios que tem que seguir pelo PPA, você jamais pode esquecer uma coisa altamente relevante sobre o PPA, que é essa aqui, ó. O PPA, ele é direcionado, ele possui uma gestão voltada para resultados, tá? É assim, algumas pessoas vão considerar isso com o que a gente chama de princípio, mas na verdade isso aqui é a base de entendimento do nosso amigo chamado o quê? Plano plurianual, tá? Então vamos lá, ó, para fixar, PPA, ele é um quê? Um plano, mas também pode ser considerado o quê? Uma lei. Sendo lei, que tipo de lei? Lei ordinária. O PPA, ele é um plano que volta-se para quê? Para ampliar. Não se preocupa apenas com o que já foi o quê? Determinado, que está sendo executado como manutenção, tá? Ele é direcionado para ampliação. Por isso ele trabalha com despesas de quê? De capital, e não as despesas que a gente vai ver chamadas correntes, que são direcionadas meramente para a manutenção do serviço. Outra, o plano plurianual, ele é o plano de governo. Então ele vai ter que definir despesas de caráter continuado, aquelas que ultrapassam mais de 2 anos, como é o caso de pagamento de pessoal, tá? Então ele é uma despesa direcionada para o quê? Para um futuro, tá certo? Ele pode ser simplesmente para objetivos, despesas que se encerrem rápido, como por exemplo, uma construção de um prédio, uma construção de hospital, que pode ser inferior a 2 anos, então não entraria com caráter continuado, mas pode ser a melhoria e ampliação através da contratação de pessoal. Se é para a contratação de pessoal, para melhorar, ampliar os serviços prestados, o que vai acontecer? Isso vai ter um caráter continuado. Agora, lembre-se, o PPA tem que se basear nos princípios. Qual? Primeiro, ele tem que identificar nitidamente os objetivos. Esse é o primeiro princípio, certo? Identificação clara dos princípios. Segundo, qual é? O segundo é o que a gente chama de integrar quem? Planejamento com o quê? Com o que a gente chama de orçamento. Entenda bem, planejamento é a parte do PPA, orçamento é parte da LOA. Certo? Um dos maiores problemas que existe do planejamento é aquela pessoa que planeja e não coloca em prática. Então ele, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está definindo que ele tem que estar baseado numa coisa que possa ser executado. Ou seja, eu tenho que consolidar quem? O que está sendo planejado no PPA com a lei orçamentária anual, tá? Integração entre planejamento, que seria o PPA, e o LDO e a LOA, com o orçamento em si, que é a parte operacional deste planejamento. Terceiro, garantia de transparência, de dar conhecimento, de poder ser o quê? Trazida a responsabilidade para a sociedade de verificar se os objetivos estão sendo o quê? Estão sendo cumpridos. Próximo, promoção de gestão empreendedora. Lembra? O governo passa a ser um governo empreendedor. E por fim,
Ações o quê? Organizadas em programas. Lembra que o orçamento, ele é um programa, certo? O programa é para direcionar justamente para alcançar objetivos, que no caso do PPA são objetivos para ampliação e melhoria do serviço. Agora, lembra, PPA, ele é direcionado para quê? Para alcançar os resultados. Por isso que ele tem que integrar quem? Planejamento com orçamento. Por isso que ele é uma gestão voltada para quem? Para os resultados, ou seja, para conseguir alcançar os objetivos que ele define. Objetivos, diretrizes e metas, tá? Então, olha o quadro, copia, tá? Para que você esteja preparado para uma perguntinha que envolva o conceito em si de PPA e os princípios dele, tá? Dá uma copiada nisso, por favor.